A gente ama o nosso Nordeste, não é mesmo? É por isso que a Casa do Norte Mineirinho traz para você produtos naturais, com gostinho de saudade e aroma de alegria. São mais de 8 lojas espalhadas em São Paulo, mas você também pode comprar os produtos online e receber aí no conforto do seu lar. Na Casa do Norte Mineirinho você vai encontrar inúmeros alimentos típicos deliciosos, desde doces, temperos, especiarias, biscoitos, bebidas e muito mais. Ficou com vontade? Então não perde tempo, acesse agora o site e conheça a linha completa dos produtos. mineirinhocasadonorte.com. Nós vivemos um tempo atual que nós sabemos que é muito necessário pregar o Evangelho e dizer às pessoas que houve um homem que, sendo Deus, ele se fez carne e morreu por elas com a intenção de dar a salvação a cada uma dessas pessoas. A partir desse homem, o acesso ao céu, ele é permitido. A partir desse homem, a salvação, ela é permitida. Este homem é Jesus de Nazaré. Nas diversas ministrações que Jesus fez, ele sempre enfatizou a importância do compartilhamento do Evangelho. Jesus, ele veio, morreu, ressuscitou, tudo isso ele previu. Mas o que ele deixou como recado é que todo ser humano, todo conhecedor do Evangelho, pregasse a palavra. Veremos isso, por exemplo, em Marcos 16:15, quando Jesus, em um momento de suas parábolas e dos seus ensinamentos, ele ergueu a sua voz e disse algo muito importante, que é o que norteia nós cristãos. Quando ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho de Cristo a alguém não é questão de dom, não é questão de talento. É uma ordem, porque Jesus disse: ide e pregai. E para entender melhor a importância de ir ao mundo pregar o Evangelho, é que nós vamos receber esse convidado que aos 19 anos ultrapassa a marca dos 100 mil seguidores em seu Instagram. Recentemente teve um vídeo pregando o Evangelho nas ruas dos Estados Unidos, e esse vídeo está chegando a 3 milhões, 2 milhões e 800 para ser exato, e eu vou bater um papo com este paulista abençoado. Senhoras e senhores, recebam aí a energia da minha banda, recebendo no palco do Young Show, Isaac Chaves! Quando o assunto é perfumes importados, a Perfume Express é a sua escolha ideal. São produtos com o selo ADPEC, que assegura a você, consumidor, a origem e legalidade de cada um dos produtos. Aqui você vai encontrar a linha completa dos perfumes Ferrari, Paco Rabanne, Victoria's Secret, Carolina Herrera e muito mais. E é claro que quem acompanha o Young Show vai ter desconto exclusivo. Então não perde tempo, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e aproveite! E para você que deseja revender os nossos produtos, visite agora o site da Miami Imports e aproveite as vantagens. E é isso aí, então, Isaac Chaves, cara, glória a Deus. Obrigado por você estar aqui no programa. Eu sei que você deu um baita jeito para estar aqui hoje. Foi. Teve que atender a agenda, mas mesmo assim reservou um espaço dessa sua agenda tão extensa pra gente. Primeiramente, quero te agradecer, Isaac. Obrigado por você ter vindo. Glória a Deus. Eu que agradeço, mano, oportunidade incrível, né? A gente que é pregador, a gente sempre fica muito ligado nas redes sociais. E eu já vi muitos amigos meus virem aqui, né? Já veio aqui minha tia, o Lucas também, que é um amigo meu, já vi que veio aqui também. Então, a gente sempre fica na expectativa, né? Até gravei um stories com você antes, disse, né? Deus sabe qual foi a luta para nós estarmos aqui, né? Você que está assistindo teve um corte imenso. Um corte, um baita, né? da produção. Uma pregação de um corte, vamos dizer assim. Mas... aprove Deus estarmos aqui, é uma honra, mano. Sempre vai ser um prazer.
vamos desenvolver essa conversa aí, né? Eu gosto muito do tema entrevista, que torna algo muito rotulado, robótico, mas vamos conversar aí sobre Deus, sobre o reino e dar informação para muita gente aí que ainda não conhece, quer saber. Vamos lá, para cima. E eu estou muito feliz de te receber aqui, Isaac. Obrigado, Gabi. Muito obrigado. Você viu como a nossa produção top, dedicada, glória a Deus. E eu estou muito feliz, cara, de recebê-lo. Quando a gente olha para você, a gente vê um pregador que, mesmo sendo jovem, carrega uma responsabilidade imensa. Você, tão jovem, tão novo, aos 19 anos, leva a palavra do Senhor pelas ruas de São Paulo, do Brasil, até mesmo fora, como a gente viu recentemente, ser nos Estados Unidos. Cara, de onde surgiu essa sua aptidão para levar a palavra? Cara, então, existe uma mensagem que eu falo sobre um problema que todo ser humano tem, que Jesus nunca teve, né? O problema do ser humano é achar o seu propósito de vida. Jesus, quando ele nasceu, ele já nasceu sabendo o porquê que ele veio para essa terra. O ser humano não. O ser humano, ele descobre com o decorrer da sua vida, né? Eu preguei a minha primeira vez com 11 anos de idade, numa igreja. Porém, um fato muito interessante é que eu preguei a primeira vez. Antes de pregar na igreja, eu preguei na rua a primeira vez. O meu pai, ele prega na rua desde os 17 anos, né? Já não fica difícil descobrir de onde que vem a inspiração, né? E aí, quando meu pai teve a notícia de que eu pregaria no culto de crianças do Madebras lá perto de casa, ele sabia, né, a potência do culto, a força, o culto ia estar cheio de gente, e eu não tinha essa noção, então eu tive como algo de boa, né? Sempre foi aquela criança que assistiu o desenho da Record, meu pai assistia muita pregação, então, por exemplo, perguntar quantas pedras Davi pegou no ribeiro para derrubar Golias? Eu sabia, a criança não sabia. Normalmente eu sabia. Qual era o nome do rei? Eu sabia. Aí então, quando veio a notícia de que o pastor falou assim, tem que ser uma criança que vai pregar, dessa vez eu quero fazer diferente. Sim. Ninguém teve dúvida de que seria eu. Então, quando meu pai recebeu essa notícia, ele falou, então você tem que se preparar. Eu fiquei 30 dias pregando a mensagem para o meu pai em cima do monte. Uau! E indo para o terminal lá perto de casa da cidade de Tiradentes, e eu pregava em frente à grade a mensagem. João 13,16 foi a primeira mensagem que eu preguei. Eu lembro que meu pai chamou e ficou zoando comigo depois, que foi a mensagem do como quando. Que eu ficava, como quando o pai ama o filho, como quando o filho ama o pai, como quando a mãe ama o filho. E eu ficava ali. Foi um sermão mais ou menos que decorado. A maioria das pessoas, quando começa a pregar, elas começam dessa forma, né? E eu preguei, antes de pregar nas igrejas, eu preguei na rua. Só que uma verdade é que a primeira vez que eu preguei na igreja, depois eu dei um tempo, né, de pregar no terminal, não fui mais. E mais ou menos dos 16 para os 17 anos, eu fui junto com meu pai. E meu pai me desafiou ali, eu tomei a coragem e eu preguei a primeira vez na Avenida Paulista. E Deus começou a fazer eu mover. Eu lembro que a primeira live foi 126 mil visualizações no Facebook do meu pai. E eu não esperava aquilo, né? Foi algo ali de surpresa, não tinha me preparado para aquilo. E foi acontecendo. As coisas comigo, tanto pregando no altar quanto na rua, sempre foram naturais. Foi algo que eu nunca forcei. É apenas algo que eu sentia que era meu propósito de vida. Antes dos 11, tentei cantar, tentei tocar bateria, até dou uma arranhada. Mas eu sei que o meu propósito era esse. Então, quando você descobre o seu propósito de vida, o que é o propósito de vida? Quando você sente aquilo que você nasceu. Eu tiro Adão como um exemplo muito bom. Adão não dava glória a Deus, Adão não dava aleluias. A Bíblia não diz que Adão falava em línguas estranhas, mas qual era a maior adoração de Adão? A Bíblia diz que Deus coloca Adão no Éden para lavrar e guardar. Imagino eu que a maior adoração de Adão era cumprir o propósito que Deus tinha para ele, né? Então, eu conheço muitas pessoas que preenchem um banco de igreja durante 10, 15, 20 anos, roda, marcha, pula, sapateia, mas a adoração genuína elas não entregam, que é cumprir o propósito de Deus para a vida delas, né? Eu como jovem, e eu tenho certeza que muitos jovens que estão me ouvindo, né, vão se identificar com isso. Já tive muitos desejos da carne, sonhos de vida, né? Todo menino quando cresce sonha em ser jogador de futebol, né? Ou sonha em ser artista, vai direcionando seus desejos, mas Deus sempre me guiou para o lado da pregação, e é algo que eu me apaixonei desde criança. Respondendo a pergunta aí, desde que eu me conheço por gente, eu já prego, e Deus tem sido glorificado através das mensagens que Deus tem me proporcionado. Cara, você é diferenciado. Deus, ele realmente tem te usado nesse tempo. E quando eu vejo assim você pregando nas ruas, eu vejo quão é real a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela diz que Cristo voltará
quando todos os cantos da terra ouvirem falar sobre o Evangelho. E você é um colaborador disso. Amém. É uma baita de uma responsabilidade e é algo que é certo de se fazer, né? Eu recentemente ouvi a pregação de um pastor e ele falou algo que eu achei muito interessante. Quando ele disse assim, que pregar não é um dom. Pregar não é um dom, pregar não é questão de talento, pregar é uma ordem. Isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, ele não veio até esta terra para formar individualistas. Jesus não veio nessa terra para formar homens que pensam apenas em si, homens que olham apenas para si, mas ele veio nesta terra para gerar compartilhadores. Compartilhadores do quê? Do Evangelho, das boas novas de Cristo. E você é um compartilhador. Glória e eu quero te perguntar, como Cristo te inspira? Então, André, é muito interessante isso que você disse antes de responder a sua pergunta sobre o Evangelho, porque foi criado muito um rótulo na igreja acerca dessa questão de ministério, né? As pessoas dizem, o meu ministério é tocar bateria, o meu ministério é tocar o baixo, tocar o teclado. Uns já dizem, o meu ministério é no canto, o meu ministério é na intercessão, é na dança. Só que a pregação, ela não se resume a você foi chamado para fazer isso na igreja. Não, e se quem foi chamado para cantar não prega, não. A pregação, como você disse, ela é uma ordem geral, né? Para toda a igreja sobre apregoar o Evangelho. Eu vejo Cristo como alguém que levou de uma forma muito prática e simples a pregação, e algo que hoje em dia é muito difícil a gente ver se repetindo, porque se você for parar para perceber, o maior pregador de rua da história foi Jesus Cristo. E a pregação da rua, ela, não sei se você vai concordar com isso, eu imagino que sim, a pregação da rua, ela é tão prática e tão fácil quanto complicada, né? Porque eu digo isso, porque a praticidade de você pregar na rua, ela é muito grande, né? Você não precisa fazer, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente chegou aqui, eu fiquei assustado com a estrutura desse evento, né? A preparação, as luzes, o microfone, tudo isso, só que existe uma equipe, todo um preparamento por trás. A pregação da rua, você não precisa fazer nenhum desse levantamento, né? Se você não tiver nenhum real no bolso, você consegue pregar na rua. Se um mendigo que não tem nem roupa, nem travesseiro, nem cobertor para dormir, ele dizer, hoje eu vou pregar aqui na rua, ele consegue, né? Porque você só tem que abrir a sua boca para pregar. Ao mesmo tempo, na minha opinião, é a questão mais complicada de todas. Porque todas as vezes, e isso eu converso até com meu pai, todas as vezes que nós vamos evangelizar, existe algo que tenta impedir no mundo espiritual. Vou falar uma verdade para você. Eu posso ter dormido 8 horas certo, acordado cedo, ou dormir cedo e acordar tarde, tá bem alimentado, a melhor roupa, tudo tranquilo, a gente vai de carro direto. A preguiça que me toma, André, no dia de evangelizar, é uma preguiça incondicional. A vontade que eu tenho de ficar em casa e de fazer outra coisa é algo que é infernal, é algo que realmente você percebe que é no mundo espiritual. E as pessoas, elas se levantam para fazer, só que quando elas vão fazer, vem essa preguiça, elas pensam que hoje não é o dia, hoje não é o momento. Existem coisas no mundo espiritual que a gente tem que entender que a gente nunca vai fazer por vontade própria, que a gente nunca vai fazer porque realmente a gente quer, a gente só vai fazer se a gente vencer a carne, vencer o nosso eu, a nossa vontade, para fazer o que Deus nos chamou. Então eu vejo Cristo como isso. A Bíblia dá a expressão de que uma vez Cristo descansou, dormiu e foi dentro de um barco com tempestade, né? Então alguém que se esforça além da conta para fazer o que Deus chamou. Eu tenho para mim que evangelho é isso, a pregação é isso, é você levar além do que os púlpitos proporcionam, além do que o microfone proporciona, além do que os recursos proporcionam. O evangelho mostra isso. Só o seu corpo, a sua voz já é o suficiente para você liberar uma palavra para alguém de salvação. E pensamento que, por incrível que pareça, é diferente de uma certa grande maioria que prefere os púlpitos, os holofotes, preferem pregar nas grandes convenções, nas grandes igrejas. É preocupante essa geração de pregadores que não vão para a rua? Com certeza. Eu recebo mensagem, por exemplo, de pregadores, não são todos, mas eu recebo mensagem de muitas pessoas que elas dizem assim, Isaac, quando você for pregar na rua, me leva. Eu não faço isso. Não é, eu já ouvi assim, não é o meu chamado, mas eu quero ver como você faz, porque eu acho muito bonito. Sinceramente, eu não entendo esse tipo de expressão, não é o meu chamado, eu não faço, porque se a pessoa ela prega dentro da igreja, porque ela não pode pregar nas ruas, né? É preocupante porque a expressão dessas pessoas, na maioria das vezes, eu não estou preparado, ou não tenho recurso, não tenho estrutura. Elas dizem isso como se elas quisessem apenas pregar em um lugar seguro, né? Até porque evangelizar na rua é uma posição de risco.
É o lugar onde você se sente arriscado. Você que está me ouvindo aí, quem sabe a expressão que você sempre libera para você, quem sabe começar a pregar, seja no altar, seja na rua, seja na sua casa, eu ainda não comecei porque eu não me sinto pronto. Eu ainda não comecei porque eu não me sinto preparado. Só que a Bíblia diz, e o Evangelho, ele não é sobre você estar preparado agora. O Evangelho é sobre você começar uma obra e Deus te ajudar a continuar. Então, o que eu tenho para dizer para alguém que está me ouvindo, e quem sabe até você já até prega nos púlpitos, mas você se prende para fazer algo além disso. Deus está dizendo, existem barreiras na sua vida que eu já quebrei e você só precisa caminhar para passá-las, né? Por isso que Jesus disse, batei e abri-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á. Tem coisa que a gente tem que bater, tem coisa que a gente tem que pedir porque já está aberta, né? Então, eu sinto que isso é preocupante, porque as pessoas elas se colocam em uma zona de conforto. Elas se colocam nesse conforto de que é mais tranquilo, é mais fácil pregar aqui, é mais fácil evangelizar aqui, é mais fácil falar do amor de Deus aqui, ou até no conforto de nem fazer nada. Só que quem vive num conforto, ela nunca evolui, nunca muda de vida. É por isso que às vezes Deus nos leva para o deserto na vida, para a gente entender que na maioria das vezes o cumprimento da promessa é você viver nos planos de Deus e não você viver só no conforto da sua vida, né? E eu sempre digo isso, inclusive eu disse isso numa live ontem no meu Instagram, que eu faço às vezes, eu digo, existe um detalhe muito importante sobre o deserto, e eu já passei isso na minha vida e eu quero passar. O deserto, ele é um lugar que não tem comida, não tem bebida, ele tem muito calor e às vezes muito frio. Só que eu nunca vi na Bíblia um lugar mais livre de distrações do que o deserto. Eu nunca vi na Bíblia um lugar mais vazio do que o deserto. Então é no deserto que Deus alinha nossos pensamentos, é no deserto que Deus alinha nossa mente, é no deserto que Deus alinha o nosso coração. E eu já passei muitas das vezes por esse processo para entender o que Deus queria da minha vida, tirar as distrações de lado e seguir avante no caminho que Ele me determinou. Cristo foi para o deserto. Com certeza. 40 dias e 40 noites Jesus foi para o deserto e lá ficou. E isso demonstra a importância dessa separação. Sim. Porque Jesus ele se retira e no deserto é onde ele fica por 40 dias. Com certeza. E 40 noites. Eu passei ano passado, André, por um processo muito grande. Quando eu digo deserto, eu digo no sentido do momento particular com Deus de verdade, né? Ano passado não, ano retrasado, 2021, eu estava em casa, né? Para quem não sabe, eu moro sozinho já há quase 2 anos. E acabou tendo uma explosão de gás na minha casa. No meu prédio é gás encanado. E acabou tendo uma explosão de gás. Eu lembro que era um momento que estava tendo uma bala São Paulo em todas as Adebrais, um monte de agenda. E eu empolgado, né? E até porque, para quem me conhece, as coisas na minha vida estão acontecendo muito rápido. Vem acontecendo muito recente, muito rápido. Então, empolgado ali, indo para cima, pregando. E aí explodiu, eu queimei minhas 2 pernas. Queimadura de 2º grau. E eu fiquei 1 mês sem conseguir andar na casa da minha mãe. E eu não entendi o porquê. Teve um dia que eu acordei, parece que eu tinha, meio que esquecido que eu não conseguia andar. Eu acordei e eu fui levantar, eu acabei caindo. E eu chorava com Deus, eu não entendia por que Deus tinha cancelado as agendas, por que aquilo tinha acontecido, por que eu tinha passado por aquele momento. E naquele momento eu percebi que Deus ele tinha me colocado ali para ensinar o valor de um ministério, né? Porque às vezes nós estamos tanto tempo na atividade, tanto tempo fazendo a mesma coisa para Deus, a gente entra naquela intensidade, naquela constância, e a gente não percebe que o que a gente está fazendo ali é glorioso, que o que a gente está fazendo ali é prazeroso. E às vezes Deus nos dá um tempo para a gente entender qual é o propósito de Deus. Não tive momentos depressivos, mas eu tive um momento de necessidade física, onde eu não conseguia andar. E eu perguntava para Deus se aquele momento passaria. E Deus me disse, eu te coloquei nesse deserto para você se livrar das distrações, centralizar o seu plano, né? Eu não sei o momento de alguém que está me ouvindo passando. Quem sabe você está num deserto que você diz e com certeza afirma, eu nunca vou conseguir me livrar, eu nunca vou conseguir me libertar, eu nunca vou conseguir sair desse lugar. Mas como foi dito aqui pelo André, Jesus passou pelo deserto, o povo de Israel passou pelo deserto, só que o deserto é um lugar livre de distrações e cheios do agido sobrenatural de Deus. Eu passei por isso e Deus me ensinou. E quando eu saí dali, eu comecei a pregar como nunca, evangelizar como nunca, porque eu entendi o valor de conseguir andar, de conseguir ir aonde você quer ir, mesmo que o diabo não queira, de conseguir fazer o que você quer fazer para Deus, para o Espírito Santo de Deus. Quando eu estava deitado, eu não pensava em jogar bola, eu não pensava em passear, eu pensava em pregar.
E eu acho que é por isso que Deus, Ele me deu esse livramento, e hoje eu posso estar aqui para dizer, vale a pena você ser fiel ao propósito que Deus estabeleceu para você e ser diferente, né? Os meus amigos, eles às vezes, eles perguntam para mim, eu não sei como você consegue, eu não sei como você tem coragem, eu não sei como você consegue filmar seu pai, com meu pai, ele prega com muita autoridade, o inimigo se levanta, eu não sei como você aguenta, mas é algo que eu sinto que é o verdadeiro cumprimento do evangelho, quando você invade realmente o ninho do inferno para saquear uma alma dali, e é prazeroso você ir no lugar onde você não encontra ninguém pregando, você sabe, aqui é o lugar certo. Quando você vai para um lugar que você vê que o evangelho não se faz presente, pode ter certeza que é ali, que é o lugar certo que Deus quis te colocar. O lugar que for mais confrontante, desconfortável, ali tem uma alma, ali existe alguém que precisa ouvir. E o evangelho, Isaac, eu acho que tem muito sentido no que você falou, porque o evangelho ele tem muito mais a ver com desconforto do que conforto. Sim. Hoje a gente, talvez por uma geração que foi ensinada errada ou não entendeu de fato, né, o que estava sendo ensinado, a maioria prefere o conforto. Sim. A gente percebe o conforto nas nossas canções. A gente percebe a pregação apenas do conforto nas palavras que são ministradas no altar, quando na verdade o evangelho é muito contrário disso. Com certeza. O evangelho ele é desconforto. Com certeza. Pessoas morreram pelo evangelho. Sim. Pessoas tiveram suas cabeças arrancadas pelo evangelho. Para que a gente tivesse a base bíblica que a gente tem hoje, o conforto, exatamente, a liberdade. A geração que Jesus formou, com certeza, foi uma das que mais sofreram, e sofreram por causa do evangelho. E hoje, quando a gente faz vamos fazer um panorama, vamos fazer um panorama, vamos fazer uma comparação. Sim. Caras, o evangelho que a gente vive hoje, infelizmente, essa é a verdade. Ele não se identifica nem um pouco, sim, com o evangelho que Paulo viveu, com o evangelho que Pedro viveu, com certeza, que João viveu. É tanto que hoje em dia a gente percebe que para que algumas pessoas elas recebam a palavra, essa palavra tem que passar por uma metamorfose. A palavra não tem que ser mais a hoje em dia existe original. Até o cardápio, né? Que culto que eu vou? Qual é o pregador que eu quero ouvir? Quem que eu quero ver cantar? O que eu quero que aconteça? Existe um ditado sobre isso que é muito verdade, se encaixa muito pelo evangelho, que tempos difíceis criam homens fortes. Criam homens fortes. E homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis, né? Então é por isso que também em muitos lugares você vê que o evangelho já está voltando a ser perseguido. Sim. E tem muita gente que não percebe. Você vê uma geração hoje em dia que é viciada em redes sociais, é antenada com tudo, sabe de tudo, sabe postar, sabe fazer um stories. Uma criança hoje já nasce com 50 mil seguidores no TikTok, né? Sim. A pessoa já nasce uma influência, já nasce fazendo. Ou seja, a facilidade para você se comunicar com as pessoas aumenta, mas a coragem ela está diminuindo. Estamos vivendo um tempo onde os recursos eles são gigantescos, mas a coragem de fazer ela vai diminuindo, ela vai caindo. Então isso é uma grande verdade. A gente vive um tempo realmente de conformismo, de um comodismo muito grande, onde as pessoas elas estão realmente confundindo o verdadeiro valor do evangelho, que é esse desconforto, essa dificuldade, né? Mas eu acredito que Deus vai levantar pessoas para evangelizar. Eu recebo bastante mensagem, inclusive muitos amigos meus, de pessoas dizendo: Isaac, eu tomei coragem, agora eu estou indo pregar, agora eu estou indo para as ruas, agora eu estou fazendo vídeo. Eu recebo vídeos de pessoas. Você está encorajando pessoas. Isso, eu recebo vídeo de pessoas que vão pregar na Praça da Sé, vão pregar na cidade deles. Tem um amigo meu, inclusive, eu esqueci o nome dele agora. Ele é lá do Espírito Santo. Ele começou a pregar, se inspirado em mim. E hoje milhares de pessoas também escutam ele pregando nas ruas, com o mesmo propósito, de fazer a obra, de fazer o ID. Então eu acredito que Deus não nos levantou para também ficar só indignado porque só eu estou fazendo, ninguém vai fazer. Deus nos levantou para levantar pessoas para fazer junto conosco. Eu acredito que o evangelho também é isso, ele é o poder da influência. Quando Jesus veio, ele veio aqui fazendo o que ninguém fazia, e levantou uma nação de cristãos para fazer o que ele já fazia, né? Eu acredito que o poder do evangelho é esse, a influência para quebrar essa barreira do comodismo que tem se criado dentro das igrejas, né? Não, e complementando a sua fala, cara, super concordo, e ainda complemento. A gente repara essa palavra, né? Jesus poderia dizer qualquer outra coisa. Cara, se tem uma coisa que Jesus ele era especialista, era em facilitar a comunicação com o povo através de parábolas. Ele poderia usar qualquer parábola. Simplificava. Só que num momento muito específico,
quando Jesus ele está deixando a responsabilidade, o compromisso de levar o evangelho, ele decide dizer isso. Sim. Ide por todo mundo, pregai o evangelho Sim. a toda criatura. Aí a gente volta um pouco e a gente pensa no bom samaritano. E se a gente pegar a história do bom samaritano e comparar com hoje, a gente vai achar muita coisa Com que certeza. está exatamente igual. Porque a maioria está em Jerusalém. A Sim. maioria está no burburinho, a maioria está nos grandes eventos. E apenas um homem, que nem parte do grupo fazia, ele está num lugar bem distante, Sim. atendendo quem de fato precisa, simbolizando aquele que leva o evangelho, que é a cura para as pessoas. Sim. Isso, Isaac, é muito triste na nossa geração, porque a gente percebe que existe uma grande multidão de pessoas, como sempre teve, como sempre acompanharam Jesus, em lugares específicos, e existe um número muito baixo Glória a de Deus. bons samaritanos Sabe o que eu percebo em algo que... Faz todo sentido, né? Com certeza. Sabe o que eu percebo em algo que teve no sacerdote que Jesus não tinha? É que o sacerdote, ele passa pelo samaritano reto porque o sacerdote, ele tinha um destino para ir. Então, quando a gente foca muito em sempre ter um destino para ir, sempre ter um destino para buscar Deus, a gente não olha para o caminho. A gente não presta atenção nas coisas que estão acontecendo no caminho. É a mesma coisa porque o cego Bartimeu, ele estava parado no caminho de Jesus. E Jesus, a maioria dos seus milagres foram no caminho, né? Poucas das vezes Jesus caminhava para curar, ou seja, Jesus caminhava porque tinha um objetivo. Isso é poucas vezes. A maioria dos milagres de Jesus, ele era no caminho. Ele começava a caminhar, ele começava a andar. A mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, ele foi até a casa porque no caminho Jairo se encontrou com ele. E no caminho ele curava tanto no caminho que ele demorou tanto para chegar que a filha morreu. E aí já não foi mais a cura da enfermidade, ele teve que ressuscitar. Então, as pessoas esquecem o valor do caminho com Deus, porque às vezes você caminha para a igreja, você caminha para servir a Deus e caminha disperso. Eu quero ver o que vai ser quando eu chegar, eu quero ver o que vai acontecer quando eu estiver lá, sendo que no caminho, no processo, no percurso, Deus sempre tem um propósito. Foi no caminho que Deus, a caminho de Damasco, que Deus se encontrou com Paulo, derrubou ele do cavalo e disse: por que tu me persegues, né? Porque Jesus encontrou em Damasco justamente no caminho. Sim, no caminho. E Jesus, no céu, mesmo no céu, Jesus continuou operando no caminho de alguém, né? Então, o que é isso? O caminho sempre é um propósito. Eu estou pregando na rua e eu estou pregando, para mim, é o destino, eu estou parado ali, mas é o caminho de alguém. E é no caminho de alguém que Deus fala, no caminho de alguém que Deus cura, no caminho de alguém que Deus opera. É claro que o bom samaritano, quando ele atendeu o homem, ele também estava caminhando, mas ele entendeu que o destino dele não era mais importante do que qualquer alma que ele encontrasse no caminho, né? Então, as pessoas, elas devem entender isso. E o que é servir no caminho? Servir no caminho é você estar ligado 24 horas com Cristo. Servir no caminho significa você viver uma vida com propósito. Porque quando você vive uma vida com propósito, você não é rotulado a destinos. Quando você serve no caminho, você está dizendo assim: eu estou caminhando para tal lugar, mas eu estou completamente disposto a Deus, ele recalcular a minha rota. Eu estou completamente disposto a deixar Deus refazer a minha vida. Eu estou completamente disposto a deixar Deus dizer o que é que vai ser do meu dia, o que é que eu vou fazer hoje, como vai acontecer. É o caminho. Ou você acha que quando Jesus, ele caminhou para a casa da filha de Jairo, ele saiu de casa dizendo: hoje eu vou lá para a casa da filha de Jairo? É claro que ele sabia, mas não era o objetivo principal. É algo que acabou acontecendo, né? Então é isso que Jesus nos ensina. No caminho de algum lugar, ele pode curar, ele pode salvar, ele pode tocar. Então isso é muito importante. Você está indo para o trabalho, vai atento, porque no caminho Deus pode fazer. Você está indo para a faculdade, vai atento, porque no caminho Deus pode sarar. Você está indo trabalhar, vai atento, porque no caminho Deus pode sarar. Você está indo para a escola, vai atento para a escola. Não vai desligado, só pensando na educação física. Você está indo para a igreja, vai atento, porque é no caminho que os maiores milagres da Bíblia, eles acontecem, é onde Deus fala. Então, é muito interessante isso do bom samaritano, porque eles não pararam para atender, quem sabe até por pressa, quem sabe o tratamento ia demorar, perderiam o culto, né? E tem gente perdendo alma por causa de culto, sendo que às vezes no culto nem tem alma, a alma está no caminho. É interessante demais isso, importante. Senhoras e senhores, esse é o Isaac Chaves no Young Show. Isaac, pra gente Tamo finalizar, você vê que o papo flui, a gente falou até pouco da sua história. Sim. Mas eu preciso te perguntar, porque eu tenho certeza que nós somos capazes de encorajar alguém.
Isso é algo que não existe dúvidas no meu coração. Nós somos capazes de encorajar alguém. Eu acredito. E eu tenho certeza que alguém que está assistindo essa entrevista e a chama da missão, a chama arde no coração dessa pessoa. Amém. E talvez essa pessoa hoje ela esteja em um ponto de vou ou não vou, prego ou não prego. E nós podemos trazer essa motivação para essas pessoas. Amém. Você como quem prega na rua, tem o contato mais próximo com as pessoas que estão na rua, que estão no caminho, enxerga a transformação, obtém experiências com essas pessoas. Fala pra gente, o mundo precisa de pregadores, as ruas precisam de pregadores. Com certeza, está escasso. Por que está escasso? Porque eu já vou na Paulista há mais ou menos 1 ou 2 anos, eu nunca vi um pregador lá. Eu e meu pai nunca encontramos um pregador de rua lá pregando. Talvez tenha, mas é raro, é muito raro acontecer. E está escasso porque mesmo se tivesse muitos, ainda estaria escasso. Porque o número de pregadores, ele é isso aqui, perto da infinidade de almas que estão na rua perdidas. Você vai na Praça da Sé, tem multidão de pessoas, de moradores de rua, precisando de uma palavra. Então realmente é necessário. Então, você falou para me mandar uma mensagem para alguém que precisa de um encorajamento. É aqui minha câmera, né? Eu vou mandar um recado para você que você pensa em pregar, mas quem sabe, porque André, um dos maiores impedimentos é a vergonha, o ego, a timidez, o medo de fazer errado. Seja alguém para Cristo que sirva pelo menos para errar. Vou repetir para ver se você entende. Seja alguém para Cristo que sirva pelo menos para errar. Isaac, por quê? Porque tem gente que nem para errar serve. Tem gente que nem para fazer e sentir vergonha serve. Tem gente que nem para ir pregar e gaguejar serve. Tem gente que tem medo de errar por causa do ego. Então por que você ainda não pregou? Quem sabe porque você coloca o seu potencial, o seu ego, o seu caráter na frente da pregação do evangelho. É por isso que Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por que negue-se a si mesmo? Porque só pelo fato de você estar pregando, as pessoas vão olhar para você e vão dar risada, porque elas estão indo para o shopping e você está pregando. Elas estão indo passear e você está pregando. O mundo e o ser humano naturalmente, ele se acha privilegiado ao ver um pregador na rua, porque ele diz: olha lá, eu estou vivendo a minha vida e ele está pregando a palavra de Deus. Só que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então renuncie o seu eu, renuncie o seu ego, renuncie quem você é para pregar a palavra de Deus. Porque quando você deixa de viver os seus sonhos para viver os sonhos de Deus, você percebe que no fundo os seus sonhos sempre foram também os sonhos de Deus. Então sirva pelo menos para sentir vergonha, sirva pelo menos para sentir a timidez, sirva pelo menos para gaguejar, sirva pelo menos para falar um versículo errado, sirva pelo menos para tentar. Porque enquanto você tenta e diz: hoje não foi tão bom, enquanto você tenta e diz: eu ainda não estou preparado, tem gente que ainda nem começou, tem gente que ainda nem tentou. Então só de você dar o primeiro passo, pode ter certeza que Deus vai dar o segundo e vai estar contigo, tá bom? Deus abençoe, siga firme, comece hoje o que tem gente que não vai começar nunca. Deus tem um propósito para você. Isaac, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui Prazer ao é meu. Young Show. Tenho certeza que agora que nós estamos mais próximos, vamos nos encontrar mais vezes, cada vez mais conversar. Amém. Bastante. Um abraço para toda a sua família. Que isso, deixo uma aqui honra. registrada a minha gratidão. E as portas do Young Show sempre vão estar abertas. Que você continue, cara, levando o evangelho. O mundo precisa de pessoas como você. Amém. Hoje você tem 19 anos, mas, cara, quando você tiver 40, imagine o número de almas que você já não vai ter. Em nome de Jesus. Alcançado com a palavra de Cristo, com o evangelho de Cristo. Que você sirva de inspiração para muitos outros jovens, para que eles entendam a importância do compartilhamento e de levar o evangelho. Eu tenho a te dizer que você hoje sai daqui sendo para nós, como Young Show, como quem tem a estrutura, a ferramenta de comunicação, você se torna para a gente hoje um encorajador. Que isso. Nos faz pensar mais ainda em trazer pautas que levem o evangelho de Cristo, alcançar as pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Foi um prazer te receber aqui. Que é isso, eu quero agradecer a todos vocês. Gente, para você que está assistindo aí da sua casa, você não sabe, né? Mas o André, ele é uma parte disso, né, André? Tem um monte de gente aqui que ajuda, que coopera, né? Um povo gente boa. Eu quero agradecer a todos vocês, a estrutura desse programa, pelo convite, pela oportunidade, tá bom? Que Deus abençoe a dar voz, né? Eu acredito que tem muitas informações que eu dei aqui, que tem pessoas que me acompanham que não sabia. Isso acontece para todos e parabenizar vocês
por essa iniciativa, amém? Porque eu tenho certeza que existem muitas referências que já vieram aqui, pessoas que eu conheço, que já vieram aqui, que pessoas se espelham, e quando elas ouvem as pessoas falarem de suas experiências de uma forma mais detalhada, elas se espelham ainda mais, né? E se encorajam ainda mais, seja para cantar, para pregar, para qualquer coisa. Então que Deus abençoe, é uma honra, foi um prazer enorme estar com vocês, e sempre vai ser um prazer retornar. Eu até achei muito culto, tinha que ser um podcast de 2 horas, né? Valia, legal, Mas é isso aí, mas Deus vai preparar, tá bom? Deus abençoe. Gente, você que me acompanha e veio aqui por causa que eu publiquei, eu divulguei, segue o Young Show, segue o André, é uma honra estar com vocês aqui. Deus abençoe, tá bom? A honra é toda minha, Isaac, que Deus possa abençoar você. O evangelho precisa de missionários, e Deus está à procura de quem diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É o fim dos tempos e é necessário que o evangelho seja pregado. Que tenhamos a cada dia mais amor por missões e façamos mais missões por amor. Esse foi o Young Show de hoje com o Isaac Chaves. Deus abençoe. Abraço.